Saudamos a todos com a paz do Senhor, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Eu gostaria neste momento de compartilhar um texto da nossa Bíblia com todos, para fazermos aqui uma breve reflexão com relação à palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de 1 ao versículo de número 6. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra. Amados, o profeta Jeremias, ele foi chamado a descer à casa do oleiro para ouvir uma mensagem de Deus para que fosse transmitida à nação de Judá. Chegando ali à casa do oleiro, Jeremias ele pôde contemplar o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Com barro ele estava ali moldando um vaso, e em certo momento aquele vaso quebrou-se, né? Se estragou nas mãos do oleiro. Mas o oleiro ele tornou a fazer daquele barro estragado um vaso novo. Esse era o propósito dele. Sabemos que no processo de construção de um vaso, está totalmente entregue nas mãos do oleiro. Só ele sabe como conduzir. Só eles têm a ideia, têm o formato, né, de como o vaso vai acontecer. E eu quero dizer para você, temos aqui uma coisa importante para observar nesse texto. O texto diz que Jeremias desce à casa do oleiro e encontra o vaso nas mãos do oleiro. Amados, o melhor lugar onde o vaso deve estar é nas mãos do oleiro. É o melhor lugar, pois ele é quem entende de vaso, né? Ele sabe como reconstruí-los, sabe como fazer. O texto que nós temos lido, meus queridos, tem algumas preciosas lições para nós. E eu vejo aqui neste texto uma lição importante. O nosso Deus, ele não se esquece de nós, ele não se esquece de você, mesmo quando nós pecamos, quando nós fracassamos, quando nós desistimos, né, de fazer a sua vontade. Amados, nós vemos no texto que o oleiro não jogou o vaso que se havia estragado em suas mãos fora, não colocou no lixo, não desprezou ali no canto, mas fez dele um vaso novo. Aleluia! Assim, meus amados, eu quero dizer para você, Deus não desiste de você. Ele não nos abandona. Mesmo quando nós nos tornamos muitas vezes um vaso, um barro sem liga, né? Muitas vezes não serve mais para nada, todo estragado. Mas Deus não desiste da gente. Ele continua insistindo, né? Continua investindo na minha e na tua vida, porque Ele quer nos fazer um vaso novo, um vaso de utilidade para o seu reino. Aleluia! Deus não desiste de fazer um milagre na nossa vida, de maneira nenhuma, né? Ele não abdica do direito, meus queridos, de fazer de você um vaso de honra, um vaso de utilidade para o seu reino. Aleluia! Olha, amado, mesmo que você tenha fracassado, mesmo no momento que você cai, se desvia,
O nosso Deus não considera você como uma sucata imprestável, que não tem mais jeito. Não, Ele não faz isso. Ele não age com desprezo na minha e na tua vida. E como oleiro divino que Ele é, Ele investe na sua vida e vai transformar você. Vai transformar você num vaso novo, para que você possa cumprir os propósitos eternos que Ele estabeleceu para mim e para a tua vida. Aleluia! Deus também não faz remendo na nossa vida. Você veja que quando o vaso se estragou, Ele fez daquele barro, daquele vaso que havia estragado, um vaso novo. Ele não se contenta com meias medidas, não, meus amados, né? Ele fez um vaso novo. Não se contentou em dar um remendo, fazer um reparo, não. Ele transformou num vaso novo. E é assim que Ele faz com as nossas vidas, quando nós estamos precisando, né, de alguns reparos. Ele não vai tapar buracos na nossa vida, Ele vai nos transformar. Vai nos fazer novo. Porque, meus queridos, a obra de Deus, ela é uma obra completa. Não é uma obra inacabada. Ele faz de você uma nova criatura. Faz de você uma pessoa agora que tenha o caráter dele. Aleluia. Que represente o caráter de Cristo. É esse o desejo dele para nós. Deus tem para você uma vida nova. Aleluia! E essa vida, ela tem novos gostos, novas preferências, né? Podemos dizer assim, novos alvos, novos sonhos, novos compromissos. Porque a vida com Cristo, meus queridos, é novidade de vida. Nós não podemos viver com Cristo a velha vida, mas uma vida nova, uma vida abundante, uma vida maiúscula, superlativa e eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. Aleluia! Eu quero dizer para você que a obra de Cristo é um milagre extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o seu propósito. E quer dizer para você que barro não tem voz ativa. Barro não vai dizer para o oleiro a maneira que deve ser feito, do jeito que você quer, mas sim da maneira que o oleiro quer, do que o oleiro pensa. Nós somos apenas uma matéria na mão do oleiro para ele transformar, para ele fazer segundo o seu pensamento. Porque, meus amados, Deus, o nosso oleiro divino, Ele tem o melhor para nós, o melhor dele. Os planos de Deus para mim e para a tua vida são mais elevados que os nossos pensamentos. Aleluia, né? O projeto de Deus para mim, para a sua vida, são mais altaneiros do que os seus próprios projetos, do que os nossos projetos. Nosso Deus, Ele cuida disso. Então a vontade dEle é quem deve prevalecer na minha e na tua vida. Amém? O oleiro divino, ele está empenhado em fazer a sua obra, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Se for preciso, meus queridos, ele vai quebrar o vaso e fazê-lo de novo. Se for necessário. Mas jamais ele vai desistir de você. Jamais. Porque ele quer fazer de você um vaso de honra. Aleluia. Jesus, ele nos comprou por um bom preço. Usou o seu próprio sangue como moeda, né? Um preço que foi demonstrado assim pelo grande amor de Deus em dar o seu Filho unigênito,
para morrer ali na cruz em nosso lugar, dando a sua vida. O nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus tremendo, podemos dizer assim. Então precisamos ter essa vida que o Senhor tem escolhido para nós. Uma vida abundante. Precisamos andar de cabeça erguida, sabemos que nós temos um Deus que nos formou, um Deus que nos conduz, que nos orienta, que nos guia através do seu Santo Espírito. Por isso, meus queridos, o melhor lugar que você e eu tem que estar é nas mãos de Deus. Aleluia! Por isso, neste momento, eu conclamo a você a cada vez mais se aproximar deste Deus, a ter comunhão com Ele, né? A ter uma vida consagrada para Ele, porque Deus, Ele quer te usar. Ele quer que você seja um vaso de honra na sua casa, na sua obra, que você possa ser útil ao seu reino. Então, amados, esteja em Deus, esteja nas mãos de Deus, para que você seja um vaso plenamente formado, recebendo assim o caráter de Cristo, sendo moldado pelas suas próprias mãos. E eu quero dizer para você, encerrando esta reflexão, aquele que começou a boa obra na sua vida, com certeza ele vai concluir, porque o nosso Deus não deixa nenhum dos seus projetos inacabados. Aquilo que Ele tem projetado para mim e para você, Ele vai cumprir. Porque as promessas de Deus para a nossa vida, elas não falham. O importante é que nós estejamos na sua vontade. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas.